Fala galera, bora para mais uma resolução de exercício? Já vai deixando aquele like esperto aí para ajudar o canal. Então, vamos lá. São dadas as reações. Então, nós temos um modelo aqui de reação que a gente vai ter que fazer, né? O passo a passo dele. Então, nós temos aqui, ó, o clorometano, ou cloreto de metila, na presença de magnésio metálico, tá? Quando tem esse zerinho aqui, significa que ele é elementar, ou seja, a gente pode adotar ele como metálico, tá? Ele forma um composto X. Esse composto X reage com metilpropanal, formando um composto Y mais o meu hidroxicloreto de magnésio, tá bom? Pessoal, então vamos fazer a substância X. Então a gente vai fazer essa primeira reação aqui e depois essa segunda reação aqui, tá legal? Então, nós temos exatamente isso daqui para a gente fazer. Então, vamos lá. Em relação a isso, vou colocar um aqui para a gente seguir a sequência de reação. Então, nós temos cloreto de metila ou clorometano na presença de magnésio metálico ou elementar, tá? Ele forma que composto, pessoal? Ele vai formar um composto de Grignard. O que é isso, um composto de Grignard? Tá? Ele vai ser exatamente... Isso é uma das últimas funções lá depois de haletos, muitas vezes, que é ensinada. O que acontece, pessoal? O magnésio, ele faz duas ligações, tá? Então, ele vai entrar literalmente no meio dessa substância aqui, ó. Então, eu vou ter H3C, ó, literalmente. Eu vou ter aqui, ó, vou até colocar o magnésio de outra cor. Vamos colocar o magnésio aqui de vermelho para vocês verificarem. Ele vai ficar exatamente desse jeito. Ou seja, esse composto de Grignard ele reage com certos metais, magnésio, zinco, chumbo, dependendo, tá? E nesse caso ele forma o quê? O cloreto de metilmagnésio, tá certo? Então, toda vez que a gente está fazendo isso, pessoal, ó, sempre vai ser um metal que faz duas ligações, porque ele vai entrar entre a minha função halogenada, tá vendo, ó, que é o cloro, e a minha cadeia carbônica. Aqui no caso só tem um, tá certo? Então aqui ele não pediu o nome, tá? Mas nós temos o cloreto de metilmagnésio, tá bom? Então, continuando aqui no 2. Então, o X é qual substância? Vamos colocar aqui, né? Ó, entre parênteses, descobrimos o nosso composto X. Aqui no 2, pessoal, só para dar sequência em reação, nós temos o cloreto de metilmagnésio. Então, ó, tá vendo o que nós temos aqui? Mais o meu metilpropanal. Pessoal, metilpropanal, o que vai acontecer aqui, ó? Vou desenhar a fórmula, vamos escrever a estrutura do metilpropanal. Não podemos esquecer que aqui eu tenho um CH3, tá bom? Tá vendo? Essa é a nossa função aldeído. Então, por isso que é, ó, 1, 2, 3, propanal. E só pode ser no segundo carbono. Aqui, o metil. Tá vendo que ele não está especificando? Mas só pode ser aqui, não tem outro lugar para acontecer, tá bom? Na presença de água, vai acontecer o quê aqui, ó? Tá vendo que nós temos uma dupla ligação aqui com o oxigênio e a água? Vamos falar que a água sofre hidrólise, ou seja, ela se quebra. Quando a água forma hidrólise, pessoal, acontece exatamente isso aqui, ó. Ela vai liberar H+, mais OH-, certo? Mais OH-. Então, ele vai formar, tá vendo, ó, o composto Y mais o meu cloreto, ou seja, hidroxicloreto de magnésio, tá? É um sal básico isso daqui. Tá legal, pessoal? Então, ó, tá vendo que a gente já tem o que forma, mas vamos entender o que acontece. Se quebra uma dessas ligações duplas aqui, ó, desse
carbono que está fazendo a dupla O. A água sofre hidrólise, onde um hidrogênio entra aqui nesse oxigênio, certo? E o OH, pessoal, e também a gente vai acontecer o quê? Vai acontecer uma quebra aqui, onde a hidroxila, o OH-, entra no lugar onde tem uma radical. Por isso que ele forma aqui, ó, o hidroxicloreto de magnésio, tá certo? Então aqui, ó, essa parte que eu tenho cloreto de magnésio aqui, reage com o OH-, formando o hidroxicloreto de magnésio. E o meu metil aqui, no caso, ele entra em uma ligação que vai sobrar aqui no carbono. Porque eu vou redesenhá-la aqui, ó, só para a gente ter uma noção. Então vamos aqui, ó, vamos desenhar o metilpropanal. Só para a gente ter essa noção do que eu estou falando aqui, ó. Então, ó, CH3. Aqui, ó, C. Vou colocar aqui para baixo, tá? O meu hidrogênio. E aqui eu não tinha dupla O, tá vendo, ó? Essa dupla O, uma ligação veio para cá, o hidrogênio eu só desci, também não tem problema, tá? Só desci o hidrogênio para cá. E ele tá uma ligação para cá, certo? Ó, essa ligação dupla foi quebrada, sobra ainda uma ligação aqui no oxigênio, e essa ligação veio para cá. Vamos colocar de outra cor, vai, vamos pegar o roxo. O hidrogênio da água vem para cá, tá legal? E o nosso radical metil, ele vai entrar onde? Ele vai entrar exatamente nessa outra ligação que está sobrando. Então, ó, vamos colocar aqui de roxo. Opa, desculpa, pessoal. Vamos colocar aqui de roxo, só para a gente verificar o que aconteceu, tá? Tá vendo que a gente colocou exatamente o que estava faltando. Então, esse tipo de reação do composto de Grignard, a gente forma um álcool, tá bom? Mais o nosso hidroxicloreto de magnésio, tá bom? Então, qual é o nome desse composto aqui, ó? Tá vendo que isso aqui é um hidrogênio, então não é um radical. Então, nós contamos, ó, 1, 2, no meu carbono 2 eu tenho minha função álcool, minha cadeia principal, 1, 2, 3, 4. Então, vai ser butan, porque é a ligação simples entre eles, tá bom? E no meu carbono 3, eu tenho o radical metil. E no meu carbono 2, eu tenho a função álcool. Então, o que a gente vai falar aqui? Ó? Qual que é o nome dele aqui? Ó? Vai ser 3-metil, certo? Aqui, ó. 1, 2, 3. Butan. Por que butan? Minha cadeia principal tem 4 carbonos e ligação simples. E no meu carbono 2, tenho O. Então, só pode ser a minha alternativa D. Certo, pessoal? Bem tranquilo, né? Não é tão difícil assim esse exercício quando você sabe que é um composto de Grignard. Então, fica muito mais fácil. Mas, assim, é complicado. Não vou falar que não é, tá bom? Mas aí tá toda a explicação, tá todo o passo a passo aí. Então, se você tiver alguma dúvida, coloca aí nos comentários, que é muito importante. Assim que visualizar, eu já tiro a dúvida de vocês. E o bom é que engaja o vídeo. E já que eu tô falando em engajamento, coloca aí se você chegou nesse ponto. Coloca aí nos comentários. Hashtag exatamente química ou hashtag reação a partir de um modelo. Tá certo, pessoal? E claro que eu tenho que agradecer todo o apoio, todo o carinho de vocês. Vocês estão curtindo, compartilhando e comentando. O YouTube entende que vocês estão gostando e divulga para mais e mais pessoas. E eu convido você a ser membro. Por apenas R$ 2,99 por mês, você tem acesso antecipado a todos os vídeos aqui do canal, ajudando a comunidade exatamente crescer, trazendo conteúdo de qualidade. Conto com o apoio de vocês. Tá certo, pessoal? Então, aquele abraço. Valeu!